Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais uma reunião do Sample Journal Club. Esse projeto dentro do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa na área de prevenção, epidemiologia e ciência da disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. Esse projeto aqui tem como objetivo estimular a produção e o consumo de ciência. Então, a ideia é a gente fazer essas reuniões, que são... A ideia é para ser bem informal mesmo, né? Um bate-papo ali, para a gente discutir literatura científica. Ora, a gente usa algum artigo, ora, um texto mais teórico, né? Então, hoje a gente está finalizando um livro, o The Book of Why, um livro sobre causalidade. É, então, se você tem interesse nesse assunto, sugiro que você assista às reuniões, estão todas gravadas aqui no YouTube, e vá fazendo a leitura junto, né? A gente estava discutindo agora entre a gente aqui, é, enfim, várias possibilidades que talvez seja interessante ler mais direto, né? Não com tantas pausas, como a gente fez aqui, né? Que a gente lia um capítulo, depois só de 15 dias a gente dava esse tempo para todo mundo conseguir ler, mas que talvez ler mais continuamente seja mais interessante, porque o autor vai citando coisas do capítulo anterior, então aquilo precisa tá fresco. Mas, enfim, cada um vai também experimentando como acha mais adequado. Acho que é uma leitura que também precisa ser relida, né? Tipo, talvez não só uma vez, mas é isso. Então, vamos entender aí o que se trata esse capítulo, capítulo 10 sobre Big Data e Big Questions, e não lembro o nome total, aí depois você fala o nome do capítulo. É. Quem modera a nossa reunião sobre livro é o doutorando aqui do grupo, Luiz Augusto, e fiquem à vontade para abrir os microfones, falar e discutir, e vamos lá. Boa reunião. Bom, vamos lá. Já que vai ficar gravado, né? Então, vou deixar o recado aqui para quem. Se você chegou até esse vídeo, que é o último, né, do livro, parabéns, viu? Porque não é uma jornada fácil, né? É, a Ana comentou assim, é uma leitura bem densa, né? Acho que para a grande maioria a gente não tem muita familiaridade com esse tipo de tema, de conceito, foge muito de coisas que a gente está acostumado e coisas que a gente dá como certo, né? Então é um processo de desconstrução e reconstrução com um plus depois, né? Você não vai jogar fora aquilo que você fazia, mas você consegue incrementar coisas a mais aí no seu raciocínio, né? E assim, essa questão que a Ana falou de como ler o livro, eu realmente acho que... E aí é uma coisa que acho que todo mundo fez, né? Que a gente sempre tem as 2 semanas, mas pelas tarefas do dia a dia, a gente sempre deixa para ler na última hora. E aí acaba que quando você pega para ler, você já não lembra muito bem o que você viu no capítulo anterior. E como o autor sempre faz os links, às vezes os conceitos não estão muito frescos na cabeça e acaba que você não aproveita a leitura da melhor forma. Então, assim, eu acho que tem que ser relido, sim, o livro. Do jeito que você conseguir ler, tá ótimo, né? Mas talvez seja mais eficiente se você conseguir ler um pouquinho por dia, assim, sem dar um intervalo muito grande entre os capítulos. Esse último capítulo é um capítulo que ele vai falar de Big Data, inteligência artificial e as grandes questões, né? Na verdade, é um capítulo bem mais simples. Então, se você chegou até aqui também agora, você deu uma relaxada para ler esse capítulo, que além de ele ser mais curto, é meio que um capítulo de fechamento mesmo, onde o autor ele vai trazer um pouco da experiência dele, né? Com a inteligência artificial. Aí ele conta um pouquinho o porquê ele acabou se afastando da inteligência artificial, né? Que ele sentia essa falta do raciocínio causal. E aí ele foi buscar estudar um pouco mais filosofia da ciência, esses modelos de causalidade e como isso poderia impactar depois, né? Nessa era do Big Data e da inteligência artificial, né? E ele fecha o capítulo depois, né? Acho que por ser um tema que quando o livro foi lançado, né, estava muito em voga, essa ideia de Big Data, inteligência artificial, todo mundo falava disso. Ele acaba fazendo uma reflexão ali do que seria o futuro, né? O que ele vê assim de perspectiva para os próximos anos, né? Ele
falou isso em 2018, né, que ele escreveu. E aí ele faz as reflexões de quais seriam os limites, se é que tem limites para a inteligência artificial, se será possível a gente criar um algoritmo, alguma ferramenta que consegue tomar decisões como o cérebro humano faz ou não, né? Ele começa a falar um pouquinho da questão da intenção, né, para fazer uma certa coisa, a ideia da consciência, enfim. Aí já entra num papo mais cabeça. Mas vamos lá, ó. Para a gente poder começar, a falar um pouquinho desse capítulo, eu peguei algumas definições básicas aqui para a gente começar definindo o que que é o Big Data, né? O Big Data aqui. E aí, se você, qualquer site de programação, enfim, dessa área de dados, e você entra, eles dão uma definição simples, que eles vão falar que o Big Data nada mais é do que você coletar, armazenar e processar uma grande quantidade de dados, né? E aí muitos das referências, eles acabam falando que essa ideia do Big Data ela é marcada pelos 5 Vs, que eles chamam, né? Que seria volume. Então você sempre tem uma quantidade imensa de dados. E aí até no capítulo ele cita alguns exemplos, por exemplo, de uma base de dados da NASA, do projeto Genoma e do Facebook, né? E aí ele dá o exemplo do Facebook, que ele fala que não lembro exatamente o ano que era, o Facebook tinha armazenado 300 petabytes de dados. Um petabyte é 1 milhão de gigas. Então os caras tinham 300 petabytes de dados analisados. Dados nossos, né? Então os caras, quando a gente faz as coisas no Facebook ali, os algoritmos estão sendo treinados e quem já assistiu, por exemplo, a série Dilema das Redes, se você não assistiu, assista, você vai ver como é que o negócio funciona. Pro bem e pro mal, né? Mais pro mal do que pro bem nas redes sociais, diga-se de passagem. Mas é isso. Então você tem um volume imenso de dados, tá? Então esse seria o primeiro V. O segundo V seria velocidade, onde no Big Data você consegue gerar e processar os dados muito rapidamente, quase de maneira instantânea, né? Tem a questão também da variedade, que eles falam, que você consegue dados em diferentes formatos e tipos. A veracidade, que é um. Eu não vou falar que é um calcanhar de Aquiles, mas eu acho que talvez seja um problema de formação de quem é computeiro, que só trabalha com programação, inteligência artificial, mas não tem essa visão que a gente está tendo, discutindo o capítulo, da ideia da causalidade. Porque como você tem muito dado, é muito fácil você deixar os dados falarem por você, né? Sem ter um raciocínio reflexivo sobre aquilo que os dados estão trazendo, que é, de fato, você ter um modelo teórico, que é basicamente o que a gente vai discutir já já. E aí esse quarto V, então, seria a veracidade, que eles falam que nem sempre a qualidade dos dados e a confiabilidade são boas, né? Você tem muitas variáveis ali, você não sabe muito bem como essas variáveis estão relacionadas de fato no mundo real. Você pode começar a ver um monte de relação que, na verdade, não existe, né? Mas de fato ali nos dados, se você não tem um modelo teórico, os dados vão te trazer uma visão que talvez não seja não represente a realidade. E o último V seria o valor, que é você extrair um objeto final desse mundaréu de dados que você tem, né? Então você tem o Big Data te permite, né, reconhecer os padrões, tendências, e aí cabe a nós pensar o que a gente vai fazer com aquele dado, né? E aí, nesse sentido, ter um modelo teórico é muito importante. Essas questões que eu falei, né? Tipo, se o cara fica lá minerando o dado, que eles falam, data mining, lá, acha um monte de correlação e ele começa a tomar as decisões com base nisso. Talvez não seja a melhor alternativa, mas isso não quer dizer que o Big Data, tipo, Big Data é uma coisa ruim. Que muitas vezes a gente fala assim, não, inteligência artificial, Big Data, quero me afastar disso, né? Esse negócio é do mal. Na verdade, não, é uma tecnologia que veio e que ajuda muito a gente, né? Alguns anos atrás era impossível você coletar, armazenar uma quantidade imensa de dados assim. E aí o próprio autor ele traz, logo no começo do capítulo, um exemplo ele fala dos biólogos, né? Por exemplo, um biólogo marinho, se ele fosse estudar uma espécie, até ele conseguir, de fato, coletar dados de várias unidades de observação, né? Vários animais daquela espécie, e conseguir ter uma ideia de como a população se comporta, demorava muitos anos, assim, né? Para ele fazer meio que um censo da população. E hoje, com acesso ao Big Data, dados sendo coletados em diferentes partes do mundo, você integrar tudo isso,
fica muito mais fácil de você reconhecer esses padrões, né, populacionais. Então, para a área da saúde, é uma coisa que acaba ajudando muito a gente. E a questão principal é que, aliado a essa tecnologia, a gente não pode deixar de raciocinar, né, pensar em cima dos dados, né? E aí a pergunta crucial que ele fala é, depois que você faz o data mining ali, que é você pegar todos esses dados, né, que eles chamam mineração de dados, enfim, meio que ver quem está correlacionado com quem, mesmo sem saber se uma coisa causa a outra, a gente teria que perguntar o porquê, né? Por que que essas relações, esses padrões estão aparecendo? São relações que de fato são reais ou tem um monte de confundidor ali no meio, né? E aí ele fala que, enquanto cientistas, nós deveríamos ser os mais preocupados e interessados em fazer esse tipo de pergunta, né, de causa e efeito, do porquê as coisas acontecem, mas de fato a gente é meio que, por muitos anos, né, a gente foi meio que se afastando disso ou tendo um bloqueio com isso, porque a gente foi treinado para estudar só as associações, né? Então, essas associações pontuais entre duas variáveis, enfim. E aí a ideia é desconstruir um pouco isso, né? Beleza. Deixa eu só pegar minha colinha aqui para ver se eu não vou perder nada. Tá, beleza. Então aí o ponto principal nessa questão de causa e efeito, assim, o crucial desse capítulo é o seguinte: você tem acesso a um monte de dados, beleza? Você vai ver as relações lá, mas de fato você tem que tentar entender se essas relações elas são de fato verdadeiras, né? Existe uma relação de causa e efeito, ou você está vendo uma relação que está sendo confundida por outras variáveis, que às vezes você não tinha acesso, você não coletou, não levou em consideração, enfim. E para resolver essa questão, o autor bate muito na tecla de você ter um modelo teórico a priori, né? E aí o que que ele fala? O data mining, ele não é inútil. Você vê as correlações. Mas uma vez que você pegou esse monte de dado e observou onde as correlações estão, você tem que tentar desenhar um modelo teórico para tentar explicar o porquê que essas relações estão sendo observadas lá, né? E aí você testa esse modelo teórico para ver se de fato, quando você coleta os dados, monta o diagrama causal e vê as relações, né, com os dados coletados, se de fato esse modelo ele representa a realidade, tem uma boa aderência aos dados ou não. Caso não tenha, você vai precisar reformular, né, ter uma nova teoria. E aí um ponto crucial é a gente tentar entender a diferença aqui. Uma coisa é você criar um modelo para explicar, um modelo explicativo, né, onde você vai tentar explicar a realidade. Aí é muito importante que você tenha um modelo teórico bem estabelecido. E outra coisa é você criar um modelo preditivo, né? Onde a ideia não é você explicar o que está acontecendo, a ideia é acertar. Acertar uma coisa que você quer ver se vai acontecer ou não, independentemente de quem causou quem, enfim, você quer uma taxa de acerto alta, que é o que acontece muitas vezes, né? A gente está muito interessado em errar muito pouco para algumas coisas. E aí você não está tão preocupado com a teoria. É um problema? Não é, mas você tem que ter muito claro que às vezes se você traçar uma relação de causalidade baseada num modelo preditivo, que você colocou um monte de variável e começou a sair umas correlações loucas lá, talvez não seja a melhor alternativa, né? Por isso que, mais uma vez, o modelo teórico ele é bem importante. E aí depois essa é a primeira parte do capítulo, né? Aí depois, na segunda parte, que de fato já é a última, porque só tem dois tópicos o capítulo, ele fala um pouquinho mais da questão da inteligência artificial, né? E aí eu peguei também uma definição meio que básica assim do que seria a inteligência artificial, né? E uma definição simples seria uma área da computação que lida com o processamento dos dados e criação de sistemas para realizar tarefas com base no processamento desses dados, né? E quais seriam essas tarefas? Você reconhecer padrões, tomar decisões, né? Às vezes automatizadas com base nos dados que são coletados e você tem informação de forma automática. Aí você consegue ir meio que treinando a máquina, né, o computador, para dar os outputs ou tomar as decisões. Então eles falam que eles chamam de inteligência artificial porque eles tentam mimetizar o que seria o processo de tomada de decisão do cérebro humano. Lá no começo a gente discutiu alguns pontos que o autor ele traz, né, eu não vou lembrar exatamente qual que é o capítulo, mas é o capítulo que ele fala do problema do mini Turing, acho que é. Que ele fala assim, ó, a gente
Muitas pessoas tentaram, criaram o desafio de você tentar criar um algoritmo, enfim, que vai pensar como humano, mas até hoje a gente não conseguiu, né? Mas a ideia é essa. E aí ele aponta os erros, o porquê a gente não conseguiu, o que a gente teria que fazer para tentar chegar mais próximo disso, né? E aí, por fim, aqui no capítulo, aí ele começa a falar um pouquinho mais das questões, né? Das perspectivas que ele vê para o futuro. Aí ele lista uma série de perguntas e ele discute ali se será possível responder ou ter uma resposta positiva para cada uma dessas perguntas, né? Se realmente a gente vai conseguir criar algo que vai pensar exatamente como o humano faz, se ele vai ter, não é ter uma consciência, ele não fala de ter uma consciência, mas meio que pesar toda a situação na hora de tomar decisão, considerar os cenários alternativos, enfim. É uma coisa muito louca de você pensar, né? Mas no fim, as respostas, a grande maioria das respostas que ele dá é positiva. Ele acha que vai ser possível fazer isso. E eu não duvido, não. Tá? Bom, é isso. É um capítulo bem mais curto. Então, eu acho que. Não sei se vocês têm alguma dúvida, pergunta para fazer em relação ao capítulo. Caso não, como é um capítulo de fechamento, se vocês toparem, acho que seria legal a gente trazer as impressões assim do que da mensagem principal que vocês estão levando do livro, né? Que a gente está levando do livro. E aí eu posso até começar e depois eu passo a palavra para vocês. Beleza? Pode ser? Beleza. Bom, para mim, assim, eu nunca tinha lido esse livro, né? De principal, acho que a mensagem principal que fica é que a gente tem jeitos diferentes de ver essa relação de causa e efeito, porque pelo menos para mim, causa e efeito era vista que aquela ideia de que única e exclusivamente num ensaio controlado e aleatorizado. Se eu não tenho ensaio controlado e aleatorizado, eu não posso falar de uma relação de causalidade. Então, assim, para mim é meio que abre a caixa quando você vê que existe um paradigma alternativo, ou não vou nem dizer que é concorrente, né, mas complementar, na verdade. Porque tem situações, a ideia não é você jogar fora o ensaio clínico e falar que ele não serve para nada. Tem perguntas de pesquisa específicas que você só vai conseguir responder dentro do ensaio clínico, né? Mas às vezes quando ele é inviável, ou se você quiser é, ter uma visão um pouco mais no mundo real de como as coisas acontecem, e não dentro de um experimento, você tem um paradigma diferente para você usar e se basear, né? Que seria essa ideia dos diagramas causais. Para mim, essa seria tipo, a mensagem principal do livro. E aí, assim, a segunda, de forma complementar, é que parece tudo lindo, maravilhoso, né? Nossa, que legal os diagramas causais, as flechinhas, beleza, mas é muito difícil de operacionalizar, né? E a gente vê eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez no fechamento. A diferença é que coloca na sua conta enquanto pesquisador. Você vai ter que bancar aquele modelo teórico que você está criando. Então você precisa saber muito bem, conhecer muito bem aquela área de pesquisa, que é sua linha de pesquisa, na verdade, né? Não é só você conduzir um ensaio clínico, aleatorizar, controlou todos os confundidores, viu o efeito, e beleza. Não. Você tem um compromisso em avançar a teoria naquela área, né? E para isso você precisa conhecer muito bem os papers-chave da área, entender o papel de cada variável, como elas se relacionam, como você vai criar o seu modelo teórico, né? E é um modelo teórico que ele não é estanque, a todo momento ele está sendo atualizado com base nas novas evidências. Se não tem uma evidência, você cria para depois atualizar o seu diagrama, enfim. Aí é um mundo sem fim. Eu acho que para mim as mensagens principais seriam essas. Quem gostaria de compartilhar o que está Para mim levando dentro do também, livro? assim, para mim também, assim, eu acho que essa é a mensagem principal, né? Tem outra forma de operacionalizar e tal, só que ela é complexa, né? Ela precisa que a gente tenha um conhecimento vasto aí. Mas eu acho que fica um ponto, assim, é que mesmo que a gente não vá testar aquele modelo, eu acho que ele é uma forma de pensar, né? Sobre todas as pesquisas, porque aí muita gente fala, ah, mas isso aqui só aplica aqui? Eu deveria ter feito assim, pensado assim? Talvez não naquele diagrama, mas você poderia e deveria pensar nas possibilidades, né? Antes de tocar o estudo em si. Então, já fazer esse diagrama, o que poderia avaliar e tal, acho que isso dá embasamento e consciência para a gente do que a gente está fazendo, que caminho a gente está tomando, mesmo que você não vá testar aquele modelo, né? E talvez lá na frente discutir
quais eram as hipóteses, o porquê talvez aquilo influenciou ou não, né? Então, acho que até na aula de bioestatística avançada, a galera ficava, então eu deveria ter feito isso antes para o meu estudo? Talvez sim, se não fez agora, daqui para frente passe a fazer, eu acho que isso ajuda, né? Mesmo que você não vá testar o modelo, mas ter isso para qualquer pesquisa, né? Acho que refletir. Acho que a gente muitas vezes precisa se debruçar sobre aquilo e, tipo, realmente parar. Acho que o Luiz fala muito isso. Ele fala às vezes, é parar, olhar e ficar assim, e pensar. Só pensar e aí começar a avaliar as coisas. Porque às vezes a gente quer escrever logo o paper, quer botar as coisas logo na rua e tal, mas a gente precisa amadurecer, às vezes, as ideias, né? Então, acho que complementando, né, eu acho que é isso. Acho que a gente pode usar esse pensamento de avaliar tudo também para outras pesquisas, mesmo que a gente não vá testar o modelo em si, mas é refletir sobre as nossas teorias, as nossas hipóteses, aí eu acho que é importante. Boa. Ana, eu posso te cortar só para fazer um comentário antes que eu esqueça? Claro. Eu acho que essa parte do estudo, assim, ela é tipo, fundamental. Essa ideia do diagrama causal é um jeito melhor de você estudar, né? Então, o que eu já fiz alguns cursos, assim, em temas relacionados a diagrama causal, não veio muito ao caso, mas uma coisa que o professor sempre falou é, tipo, é uma coisa que leva tempo. A gente, assim, eu sou aluno de doutorado, ou você está no mestrado, você não tem um conhecimento grande da área ainda, mas você pode começar a incorporar isso. Então, sempre que você lê um paper, né, os papers-chave da área, você meio que fazer uma tabela ali de extração de dados, meio que colocar os tamanhos de efeito, quem está relacionado com quem, porque você meio que vai criando isso e vê, tipo, sei lá, tem 10 papers que testaram essa relação e parece que a relação vai para o mesmo lado. Então, quando eu for montar um diagrama causal na minha cabeça, estudando, tipo, o fenômeno, eu vou colocar a seta naquele sentido, entendeu? Faz sentido fazer aquilo. E aí você vai meio que incorporando todos aqueles estudos que você vem lendo. Além de você ser um bom conhecedor da área, isso te dá insights de como evoluir o modelo teórico, sabe? E aí a Pamela falou uma coisa que é muito importante, porque enquanto cientista, se você, tipo, se a gente quer ser cientista, a gente tem um compromisso com o conhecimento, mas a ciência hoje ela está numa lógica muito capitalista, de mercado, de você ter que publicar, entendeu? Você tem que dar resultado para a universidade. Você não tem tempo de ficar sentado, pegar uma pinguinha ali, e ficar sentado pensando, tipo, quem está relacionado com quem, e a teoria, não, velho, você tem que entregar os papers, enfim, você vai ser cobrado por isso, seu programa de pós-graduação vai ser cobrado por isso. E isso é uma coisa que, tipo, me pega muito, assim, porque é um conflito de interesse, porque você sabe que por um lado, você tem que estar indo por um caminho de ser mais reflexivo, pensar, mas do outro lado, você sabe que para você avançar na sua carreira, seja o que você queira fazer, se for do ponto de vista científico, que você tem que publicar. E às vezes você vai ter que publicar o negócio ali meio que, não vou dizer capenga, mas quando você tem contato com isso, você sabe que poderia ser melhor. Mas se você tivesse tempo e se as métricas que fossem utilizadas para avaliar o que você faz fossem diferentes, não fosse baseadas às vezes no número de publicações, né, mas na qualidade dela. É isso, muito bom. É, bom, para mim, o que ficou desse livro, assim, né, como eu ainda estou numa fase anterior de encantamento, né, o que você falou né, de no começo fazer, nossa, existe esse mundo, né, eu estou nessa fase de não achar que é fácil, né, porque eu já comecei com esse livro, então não deu para achar que é fácil, não deu tempo de achar que é fácil, mas deu tempo de me encantar e falar, nossa, tem outras coisas para olhar, assim. Foi muito bom para mim, né? Como eu nunca tive contato, ver os diagramas ali, né? E minimamente tentar entender o que era isso, assim. E fiquei com a impressão de que é uma coisa para levar para a vida, assim, né? Do pensamento científico. Eu não era, vou mudar essa frase, uma pessoa super do pensamento científico, assim, né? Eu vou no instinto lá, no viés do ser humano que a gente discutiu bastante aqui, né? Então, para mim,
eu me pego pensando em várias coisas do dia a dia mesmo, né? Da clínica até, sabe? De pensar nessas possibilidades, assim, e de não fechar um caminho, assim, sabe? Tipo, nossa, não, isso é por conta disso, assim, e começar a pensar que tem outros caminhos ali para serem olhados. E aí também fez muito, né, tudo que você falou agora, assim, muito sentido de como o grupo aqui trabalha, né? E como realmente, às vezes eu fico, nossa, eu tô tão devagar nas coisas, né? Porque eu fico, é isso, a gente às vezes fica se comparando e tal. Mas de quando eu entrei, essa ansiedade acalmou muito no sentido de, tipo, não, é porque a gente, né, aqui no grupo tem esse hábito de pensar muito no projeto e na teoria que está por trás ali, né, daquela pesquisa e tal. Então, né, quantas e quantas reuniões para discutir só o objetivo ali do estudo, né? Tipo, não tá bom ainda, né? Não é bem isso, assim. Então, foi bem legal ver que isso faz sentido como uma teoria, sabe? Hum, acho que foi isso. O que eu mais gostei foi de ver mesmo ali os diagramas Boa. montadinhos ali e tal. Então agora você vai ficar mais feliz ainda com o Dagit. Então agora acho que assim, para a gente fazer um fechamento mesmo, eu vou mostrar uma ferramenta que na verdade é um site, né? Que ele faz, assim, o livro ele discute muito a questão filosófica do método, mas não tanto a questão matemática, de probabilidade, enfim, como estruturar e como fazer na prática. Esse é um site que ele faz isso, né? E aí tem todo um processo de você monta o seu modelo teórico, depois você vai fazendo os ajustes nele, com base em o que eles falam que assim, são teoremas, né? São coisas que são provadas matematicamente por teoria de grafo e que meio que se você vê relações ali e os caminhos que estão abertos, fechados, dependendo do tipo de relação, é certeza pelo teorema que existe uma seta ligando duas variáveis que não estavam ligadas antes, caso apareça um padrão de relação específico nas setas que estavam no gráfico que você montou, tá? E aí você precisa ter teoria para poder fazer isso. Beleza? Eu vou mandar o link aqui no chat, depois a gente pode compartilhar com o pessoal da gravação também. Boa. Um Cara, antes segundinho. de você começar aí, mostrar, cara, eu já tentei, eu queria saber de você se você usa algum, como você operacionaliza esse, que você falou de extrair os dados dos estudos, né? Fazer tipo, pegar os papers, chave. Cara, você usa algum sistema, você usa a planilha de Excel mesmo, você usa o Notion, porque eu já tentei usar o Notion, só que aí era tipo, eu não mantinha, sabe? Eu não conseguia sustentar aquela forma ao longo do tempo. Então, tipo, eu abri mão e falei, cara, mas eu preciso fazer isso, porque isso dá uma ajudada boa, né? Então, tipo, só de dica aí, porque às vezes você fica. Aí, muita gente fala do Obsidian, né? E tal, automatiza os bagulhos. Só que às vezes eu acho que fica muito automatizado e aí parece que você não sabe muito bem para onde as coisas estão indo, e aí me dá uma aflição, porque aí eu sinto às vezes que automatizar os processos, dependendo do processo, é ótimo, mas parece que dependendo do processo, parece que você não consegue ver o que está sendo feito, e às vezes você precisa da coisa antes. Tipo, no processo já foi feito e você precisava ver antes do processo ser automatizado, sei lá, eu fico nessa angústia, é uma coisa mais particular aí que nem é tão do capítulo e tal. Sim. Eu costumo usar o Excel mesmo. Agora que eu estou fazendo a revisão ainda, eu tenho usado mais o Excel, e aí como eu estou aproveitando a revisão para pegar essa área de comportamento, eu vejo os papers que são chaves, assim, que são mais importantes, né, que testam às vezes essas relações nos diagramas, vejo os tamanhos de efeito, as direções das setas, né, e aí meio que eu vou colocando isso num Excel. E aí basicamente esse Excel tem as informações básicas do artigo, né, tipo, para você meio que identificar ele, as características da população, e aí tipo, quais são as variáveis que foram testadas e qual que era a relação, né, a direção e a magnitude dessa relação, né? E aí, tipo, eu não fiz nenhuma análise, tipo, são 10 papers sobre essa relação e 8 acharam. Eu não fiz isso ainda. Mas eu acho que se você for construindo, né, dessa forma, de colocar a direção das relações
e o tamanho de efeito, você vai vendo quais são as relações mais sólidas e regulares, né? E aí, se um dia você quiser fazer um estudo para testar um diagrama causal, meio que você tem ali os papers-chave para você fazer isso depois. Hoje é assim que eu vejo, né? Eu não sei se. O Obsidian talvez seja uma boa, mas eu acho meio complicado de você criar os. Ele fala para criar o mapa, né? De você fazer os links, tudo. Eu usei um tempo, mas eu acabei abandonando ele. Tipo, quando eu usava o Notion, aí eu tinha. O problema que foi acontecendo foi que foi tendo tanto artigo, porque aí tem estudo que eu estudo mais epidemiologia, tem estudo que é mais prevenção, aí tem estudo que é isso, aí você vai aplicando um monte de filtro, aí ele acabava ficando pesado e, tipo, demorando a carregar e tal. Então, talvez a estrutura que você falou que é um pouco mais simples de, tipo, identificar o artigo, a população e já colocar o efeito, talvez isso ajude. O que eu fiz depois foi meio que abandonar o Notion. E aí, hoje, meu sistema, basicamente, assim, para armazenar as coisas é tudo meio que da própria Apple, assim, que eu acho que aí integra, né, os meus sistemas aqui e aí carrega mais rápido. Então, para escrever, basicamente, a discussão do Running Tree, eu peguei e fiz lá um sisteminha, basicamente, no próprio Notes, né? Então, tipo, que agora dá para linkar as notas. Então, tipo, eu queria falar disso, aí esses papers que eu ia usar, tipo, queria falar daquilo, esses papers. E aí eu acabei fazendo dessa maneira, mas eu queria tipo um sistema onde desse para fazer uma manutenção a longo prazo, né? E ajuda muito, tipo, você Sim. já saber ali os papers, mais ou menos o que eles estão dizendo para quando você vai escrever uma discussão, uma introdução e até basear os métodos, né? Então, valeu. Acho que eu vou tentar um Excel mesmo agora. É, eu aproveitei muito a revisão e eu acabei, assim, eu tenho a planilha de extração de dados da revisão, onde tem todos os detalhes mais metodológicos do paper, enfim. E aí, como eu já tinha ouvido essa dica de você meio que colocar os tamanhos de efeito e as direções, eu criei um Excel Plus, assim, a mais, onde eu fiz uma tabela mais simples, só focado nessa ideia das relações, né? Não sei se eu vou usar um dia, mas tá lá, né? Acho que o conhecimento teórico, assim, você conhecer a área e ver as relações, né? No meu caso, para certos comportamentos preventivos, é uma coisa que vai te dando uma visão do todo, né? Legal. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar. E eu acho, Ana ou Pamela, quem tá de anfitriã? Precisa só liberar o compartilhamento. Ver se foi. Aí, obrigado. Foi. Ah, beleza. Tá aparecendo aí a tela? Tá. Então, esse aqui que é o Dagit, né? Que é o site que eu falei. É, aí a gente tem todas as informações dele aqui, do que ele é, né? Como que ele ajuda, se é gratuito ou não. Ele dá as referências depois que você pode estudar para entender como ele funciona, né? E quais são os pacotes depois que você pode usar para linkar com o Dagit. Isso é legal porque, tipo aqui, ó, ele te dá exemplos também de estudos que já foram publicados, né, usando diagrama causal. Aí são diagramas causais bem complexos, assim. Tem um até que é da nossa, mais próximo da nossa área aqui. Eu acho que é esse terceiro, não. Não. Esse daqui, ó, que é a relação do, a gente sempre coloca aqui, né, a exposição e o desfecho e toda a cadeia causal, né? Então seria a variável de entrada, de saída, né, que a gente discutiu lá, a ideia de endógeno, exógeno, e todas as variáveis que estão meio que no meio do modelo, né? E cada uma vai ter um papel. E aí ele cria todo o gráfico causal e vai colocando para a gente os papéis, né, de cada variável. Então tem uma legendinha aqui, ó, a gente vê o que é exposição, o que é desfecho. Aí aqui são termos específicos do DAG mesmo, né, desse método, de você chamar de ancestral da exposição, ancestral do desfecho, enfim, dos dois, né? Que seria a ideia de variável de confusão. Aí tem o mediador, moderador, enfim, por aí vai. E aí, fora os exemplinhos, dá para a gente depois pegar o paper e ler o paper, né? E ver se faz sentido. Tem como a gente criar o nosso modelo, né? Então você vem aqui, tipo, você só clica em cima, aí criar a variável 1. Você pode dar um nome para ela,
E aí eu posso falar aqui que essa aqui é uma variável de exposição. Deixa eu só fazer um negocinho. Aí, uma variável de exposição, e sempre vai ter a variável de desfecho, né? Teoricamente, essa é aquela relação direta, o efeito direto que você está interessado. Aí, para eu colocar o link entre eles, né, eu clico de onde eu quero que saia a seta para onde eu quero que vá a seta. Aí, se vocês notarem aqui, ó, eu tenho uma exposição no cantinho aqui, né, no sumário, uma exposição que é o V1, o desfecho é o V2, e caminho causal eu tenho 1, que é essa relação direta. Beleza. Aí, se a gente pegar aquele exemplo que a gente fez na última reunião, eu posso colocar aqui uma variável 3, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Pum, uma seta aqui, uma seta aqui. Opa. Aí eu falo qual que seria o papel dessa variável? Tipo, que é o que a gente viu no último exemplo, na última reunião. Aqui já seria um mediador, né? Mediador, né? Então você tem o efeito direto, o efeito indireto, né? Sempre passando por V3, né? Então tem dois caminhos agora. Aí notem aqui o que aconteceu, ó. Agora eu tenho uma exposição, um desfecho, uma covariante, né? Que nesse caso eu tenho vários tipos de covariante. Nesse caso a gente tem um mediador. E ao invés de um caminho causal, agora eu tenho dois caminhos causais. Agora, se eu trocar a direção das setas, se eu fizer isso daqui, ó, olha o que aconteceu. Eu tenho uma covariante ainda? Tenho. Mas eu tenho um caminho causal só. Por quê? Porque agora eu não tenho mais uma relação de mediação aqui. O que essa variável aqui é agora? Essa covariante agora se tornou uma variável de confusão, né? Ela está tanto relacionada com a exposição, como também com o desfecho. E aí, como ela está relacionada com os dois, quando eu olho a relação, né? Eu não sei se a relação aqui seria indireta ou se de fato não tem a relação, né? Então ele coloca que caminho causal seria só esse que eu coloquei aqui, ó, o direto, né? Porque eu coloquei ele a priori. Mas eu posso ter uma relação de confusão também. E aí esse caminho não seria causal. Ele seria um caminho de viés, ó, que está aqui embaixo. Então o caminho causal sempre vai ficar em verde e o caminho de viés sempre vai ficar nesse vermelho, meio rosinha. Não sei como é que está aparecendo aí. E aí você vai construindo seu diagrama. Aí se você tem o domínio teórico, você fez a extração dos tamanhos de efeito, das relações nos papers, você consegue ir colocando um monte de variável aqui. Pelo meu modelo teórico, eu acho que o V4 está associado com o V3 e tem uma relação com o V1, né? E aí o negócio, aí vai que vai. O céu é o limite aqui, né? E aí é interessante porque conforme você vai criando as relações, ele vai dando para você aqui as probabilidades condicionais, né? Então, por exemplo, aqui, para eu ver se V1 é independente de V5, dado V3 e V4, né? E aí o algoritmo depois ele faz isso automaticamente quando você coleta os dados, tudo, para ver se de fato a relação existe ou não, né? Ele testa essas relações aqui para ver o que é dependente e o que não é. Aqui, quando o caminho está viesado, ele já mostra para a gente onde está viesado o caminho, né? Aqui nesse caso, ele fala que o caminho de viés envolveria o V3, ó. Aí o que eu teria que fazer? Fazer o ajuste, né, de V3 para conseguir ver a relação entre V1 e V2. Então, com base nisso, você consegue ir montando o diagrama e ele vai te dando as relações. E o mais legal é que depois, imagina que você criou o seu DAG aqui, fez todo o processo de screening, que eles chamam, e você tem, pronto, esse é o modelo teórico que eu quero testar. Então você vai ter que coletar os dados, né, de todas as variáveis aqui, de V1 a V5, e aqui ele já te dá o código. Ele te dá o código todo aqui, ó. Então se você só copiar e colar o código no R, esse código aqui, que é o código do R, se você usar o pacotinho específico que eles falam aqui, ele vai gerar esse diagrama, né, com base no banco de dados que você coletou. Então, imagina que você tem um banco de dados lá com 5 colunas, né, de V1 a V5, e tem os valores de cada participante, de cada pessoa que você coletou os dados. Você colocando aqui o código, ele vai dar a imagem do diagrama
com a estimativa dos coeficientes, né, com os tamanhos de efeito das relações entre as variáveis. Aí você vai ver se o modelo ficou bom, se não ficou, né, tem uma série de parâmetros para analisar. Caso não tenha ficado, tem coisas que você pode usar, que eles chamam de índices de modificação, para ver se o modelo fica melhor ou não. Aí, se não tiver jeito, talvez seja um indicativo de que a gente tem que continuar estudando para melhorar esse modelo teórico ou fazer um modelo mais simples, né? Então você vai conseguir o que eu consigo explicar do fenômeno hoje é isso. Talvez isso aqui eu tenha que tirar, isso aqui eu tenha que tirar. Então hoje eu consigo fazer um modelo bom, com qualidade, só com essas relações. Mas talvez tenham outras que eu ainda vou ter que estudar mais, ver o que faz sentido, o que não faz e ir melhorando esse modelo, né? Então uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo também. Mas é uma ferramenta super legal, assim. Mesmo que você não queira fazer um estudo, nada, para você meio que pegar a manha de como treinar as relações, qual tipo de covariante eu tenho, eu acho que é um recurso que vale a pena ser explorado. É bem legal, é gratuito, né? Então dá para olhar, acho que vai ficar gravado, ó. Esse aqui é o site, né? Em cima. É só entrar lá e começar a brincar. Pode pegar os papers de exemplo que eu mostrei aqui também, né? Aí o céu é o limite, né? Aí a gente vê os diagramas bem mais complexos, mas ainda assim com relações aqui de viés, a relação causal de interesse, enfim. Acho que era isso. Beleza? Alguma coisa a mais aí que vocês viram aqui na tela e que acharam Achei legal? genial, genial, sensacional. Esse negocinho aqui é bem legal, assim. É bem tranquilo de mexer. Você vê que você só coloca ali as variáveis, meio que clica de uma na outra, cria a setinha. Quiser apagar também é fácil de apagar. Aí você vai criando, né? E o mais importante é que ele já dá o código, você não precisa ficar programando depois. Ele já dá o código. Você tem no banco de dados, né? E nomeando as variáveis do jeito que você nomeou, no Dagit, ele já roda o código para você. Aí sai o diagrama bonitinho e os estimates, né? Da relação entre as variáveis. É isso. Muito Assim bom. fechamos o livro, né? Mais uma vez, Yeah. parabéns, parabéns para nós, parabéns para quem vai ver o vídeo depois, que chegou até aqui, para quem está assistindo agora também, né? Não foi uma jornada tranquila, foi árdua, mas eu acho que a gente está levando coisas boas, assim, para o nosso autoconhecimento. Com certeza. Então, agradecer suas moderações aí desse, desse livro, e já dar recadinhos para o futuro. A gente fez uma votação lá no Instagram, né, para decidir qual o próximo livro. Acho que vai ser uma leitura mais tranquila, assim. O livro escolhido foi Rápido e Devagar. E a gente, na verdade, vai fazer. Semana que vem, a gente vai regravar um capítulo do livro que a gente leu antes, né? O Sports Injury Research. Venham, mesmo quem não leu, porque eu acho que é um tema que ele é bem, dá para ser discutido sozinho, assim, né? É, sobre as teorias lá comportamentais, né? E acho que vai dar para mesmo quem não leu tudo. De qualquer maneira, até o capítulo 12 já está lá, até o capítulo 11 já está no YouTube, então dá para também assistir para chegar para o 12. Mas, de qualquer maneira, acho que é um capítulo meio independente. E depois disso, a gente vai fazer uma pausa, porque vamos dar uma reestruturada aí nas coisas. O Journal Club conseguiu, né, esse último ano ter uma consistência muito legal, assim, tem gente chegando nova, e isso fez com que a gente também expandisse aí algumas ideias, tivesse algumas ideias novas, então a gente vai fazer uma pausa para dar uma reestruturada de novo, tá bom? Então, nos vemos semana que vem. Também vai ser às 7, porque o Luiz vai estar com a gente e, por conta do fuso dele, ele precisa dessa horinha. E é isso. Nos vemos semana que vem. Bom descanso aí, pessoal. E até. Pan, quer falar alguma coisa? Ou alguém? Foi ótimo aí, pessoal. Valeu, Luiz, de novo. Ótima
explanação aí, parece que tudo vai ficando mais fácil. Gosto muito das suas reflexões aí. Então, foi ótima a moderação desse livro, novamente. Semestre que vem temos mais livro. A gente quer dar uma expandida aí no nosso Instagram também do Simple, nas nossas reuniões do Journal Club. Então, a gente está entendendo também que a gente está crescendo como uma, um grupo de pesquisa que não só faz e implementa pesquisa, mas que também está difundindo pesquisa, então a gente precisa começar, e disseminando, né, pesquisa, então a gente precisa começar a olhar para alguns outros aspectos, então a gente vai dar essa pausa para a gente conseguir colocar as nossas ideias aí em prática. Mas vai continuar tendo conteúdo lá no Instagram nesse tempo. A gente tem mais a reunião da semana que vem, aí depois a gente dá uma pausinha nas reuniões, mas em agosto a gente volta com tudo. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Gustavo aí, sempre presente. Ana, obrigada. E Luiz também. Valeu. Eu que agradeço aí. Foi ótimo. E semana que vem tem mais. Bom, já vou decretar o fim de semana, que aqui já é sexta-feira, que já sextou, então bom final de semana para todo mundo aí. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Beijo. Boa noite aí. Boa noite. Falou, galera. Até mais.